Vamos falar sobre radioatividade? Nesse vídeo eu não vou contar para vocês a história da radioatividade, mas eu recomendo fortemente que vocês pesquisem na internet porque é uma história muito interessante. Em resumo, radioatividade significa emissão espontânea de energia proveniente de núcleos instáveis. Quando a gente fala de núcleos que têm uma massa muito grande, como é o caso do polônio para cima, nós estamos falando de núcleos instáveis, então eles emitem energia espontaneamente a fim de atingirem uma estabilidade maior. Esses núcleos acabam sofrendo um processo chamado de decaimento radioativo. E no decaimento radioativo, eles emitem principalmente partículas alfa, partículas beta e raios gama. As partículas alfa são aquelas partículas usadas pelo Rutherford no seu experimento da lâmina de ouro para elaborar o seu modelo atômico. Elas são idênticas a um núcleo de hélio, ou seja, elas possuem massa 4 e número atômico 2. Isso significa que quando um elemento emite uma partícula alfa, o seu número de massa é reduzido em 4 unidades e o seu número atômico se reduz em 2 unidades. E se o número atômico é alterado, o elemento se transforma em um outro elemento. Por exemplo, quando um átomo de polônio, que foi o mesmo material que o Rutherford usou, emite uma partícula alfa, ele perde 2 números atômicos e se transforma num átomo de chumbo. Já as partículas beta são partículas que não possuem massa considerável, mas têm número atômico menos 1. É como se fosse uma carga negativa que está saindo de dentro do núcleo do átomo. E é por isso que quando um núcleo emite uma partícula beta, o número atômico aumenta uma unidade. Já as partículas beta são formadas num processo bastante interessante. Os prótons e os nêutrons são formados por partículas ainda menores chamadas de quarks. E existem dois tipos de quarks, os quarks up e os quarks down. Os quarks up têm carga positiva, mais 2/3, e os quarks down têm carga negativa, menos 1/3. Um nêutron é formado por 2 quarks down e um quark up, ou seja, menos 1/3 duas vezes, mais 2/3, resultado zero. Já os prótons são formados por 2 quarks up e um quark down, ou seja, 2/3 mais 2/3, menos 1/3, resultado mais 1, uma carga positiva. Pode ocorrer no núcleo instável que um quark down de um nêutron se transforma em um quark up. Nesse caso, esse nêutron passa a ser um próton e ocorre a emissão de uma partícula beta e um antineutrino. Não precisa se preocupar em entender o que é um antineutrino, mas é preciso que você entenda que uma partícula beta é como se fosse um elétron que está saindo do núcleo. Então, quando o núcleo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta em 1 unidade, enquanto sua massa se mantém constante porque a partícula beta não tem massa considerável e nem o antineutrino. E mais uma vez, nesse processo, como o número atômico foi alterado, no caso, o número atômico aumentou em 1 unidade, houve a transformação de um elemento em outro. A partícula alfa é uma partícula mais gordinha, ela tem massa 4 e número atômico 2, então ela é facilmente barrada por uma folha de papel, pela nossa pele, então ela não faz tanto mal assim. A partícula beta não tem massa considerável, então ela tem um poder de penetração maior. A partícula beta pode ser barrada por uma lâmina de metal ou por nossos músculos. Agora a radiação gama, essa sim é perigosíssima. A radiação gama nem partícula é, então a gente nem fala de massa. Então o poder de penetração dessa radiação é muito alto. E por ser uma radiação de altíssima frequência, o poder de ionização é muito grande. Ou seja, quando a radiação gama atinge os átomos do nosso corpo, ela excita os elétrons desses átomos, fazendo com que eles saltem para camadas mais externas e então retornem. Mas eventualmente esses elétrons são arrancados dos átomos, transformando esses átomos em íons. O problema é que quando esse processo acontece nos átomos que compõem as moléculas de DNA do nosso corpo, é aí que está o perigo. E isso pode gerar câncer. Quando um átomo emite uma radiação gama, nem sua massa e nem seu número atômico são alterados. E a radiação gama pode ser barrada por espessas barreiras de concreto ou de chumbo. Mas a radioatividade também pode ser nossa amiga se bem aplicada. Hoje em dia há diversos tratamentos médicos que utilizam a radioatividade a nosso favor, como a radioterapia, no combate ao próprio câncer. Além disso, outro elemento radioativo que é muito utilizado é o isótopo do carbono, o carbono 14. Que apesar de não ter um núcleo muito grande e pesado, é radioativo e está presente em todos os seres vivos. Quando o ser vivo morre, a quantidade de carbono 14 presente nele continua a emitir radiação, e baseado na quantidade de carbono 14 presente num fóssil, é possível estimar a sua idade. Esse processo é chamado de datação por carbono 14. Agora vamos entender o que significa meia-vida. Como já foi dito antes, materiais radioativos emitem partículas e radiação
a fim de se tornarem mais estáveis. E à medida que eles vão emitindo essas partículas e radiação, a sua massa vai diminuindo. A meia-vida mede justamente o tempo que leva para que a massa se reduza à metade. O detalhe é que à medida que a massa vai sendo diminuída pela metade, nunca chega a zero. Após uma meia-vida, você terá 50% da massa. 2 meias-vidas, 25% da massa. 3 meias-vidas, 12,5% da massa. Após 4 meias-vidas, 6,25% da massa. Mas esse valor nunca vai atingir zero. Portanto, materiais radioativos praticamente nunca deixam de emitir radiação. É por esse motivo que a usina nuclear de Chernobyl, onde aconteceu o acidente em 1986, hoje é coberta por uma cúpula de chumbo e concreto para tentar conter a radiação que continua a ser emitida pela grande quantidade de material radioativo que ainda há lá dentro. Se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser sugerir temas também para os próximos vídeos, fique à vontade. E aproveita e me segue lá no Instagram, onde além de mais conteúdo, eu também posto dicas e resumos para te ajudar.